faleceu em casa trabalhando no escritório. Tá ele morto? Infartou? Ele morreu de repente. Foi assim, para todo o pessoal da URGS lá mesmo, foi um acontecimento muito trágico, ninguém acreditou, né? Porque foi uma morte abrupta, né? E o pessoal na época, a primeira coisa que perguntava era: e agora? O museu, ele surgiu primeiramente da ideia do seu Valterilha, né? Ele começou a perceber a importância desses fósseis aqui em São Pedro e também do material arqueológico, né? Ele também era um amante da arqueologia e, a partir disso, ele começou um movimento para tentar uma conscientização. E desse movimento surgiu, então, a cedência dos espaços aqui da prefeitura, né, que eram anexos à prefeitura na época, que ficava aqui na esquina onde hoje é o Museu Histórico, né, na rua Fernando Ferrari, 164. Eles ficavam anexos, então, à época, o prédio da prefeitura. Eram 2 salas, inicialmente, né, em que ele trazia o acervo que eles iam encontrando para também irem pesquisando. Posteriormente, então, o museu, no ano de 1987, ele acabou indo para o antigo prédio do Deiflo Monteiro, onde hoje é a Prefeitura Municipal. E ele ficou lá até 96, quando ele retornou aqui para o prédio, né, da esquina que ele era originalmente. Ele dividiu aqui a sede durante alguns anos, até 2013, 2014, quando ele passou para a sede atual dele e ganhou, então, uma sede independente, né? O que é bem raro para Museu de Paleontologia e de Arqueologia, né? O nosso ele é favorecido por ter um espaço só para ele, que valoriza a pesquisa. Em 80, que é quando é criada o museu, é um momento que no Brasil inteiro a gente tem uma criação de museus regionais. Então tem uma valorização do que mostra o que é daqui, o que é local, né? E então tinha um incentivo também para isso. Acaba que esse incentivo repercutiu aqui, né, também dentro do museu, né? Então a gente se conseguia mais um apoio de fora, tanto que o Barbosa Lessa, o secretário de Estado, esteve aqui na inauguração do museu, né? Então tinha-se esse apoio. Tem uma coisa assim que me chamou a atenção na pesquisa, que dá a impressão assim de que pelo Walter ter falecido, isso meio que agilizou o processo, né? Porque parece que em homenagem a ele, então finalmente assim, se deu valor, ok, vamos fazer, né? Isso. Você tem essa impressão aí também ou não? Como é que é? Eu tenho a sensação de que ele remava meio assim, solitário, né? Ele tinha o apoio, acabou tendo o apoio da prefeitura, tanto que conseguiu estagiários, o que não é tão comum assim, né? Ainda mais considerando a época. Mas era um trabalho muito solitário. Ele ia para os congressos de paleontologia, já era reconhecido pela Sociedade de Paleontologia, né? O que não acontece para quem não é um paleontólogo, né? Então ele já era conhecido até nacionalmente, mas ele só teve a validação e o apoio mesmo após o falecimento, né? Que, se eu não me engano, um mês após... ele faleceu em outubro, né? Em novembro, eles então registraram como Museu Paleontológico, né? E aí dando o nome dele também, e aí daí seguiu a pesquisa em paleontologia aqui. Então, realmente, os registros de congresso de paleontologia, a gente tem no acervo lá do Museu Paleontológico, né, registros da viagem dele ao Recife, no congresso, que é quando ele começa, então, a ser chamado de professor, né,
mas esses também é através das relações de amizade e da busca dele, né? Ele buscava muito criar essas relações através dos registros que ele mandava de São Pedro, convidando as pessoas para virem. O trabalho de catalogação, de pesquisa, né, desse acervo, ele é infindável, porque tem uma diversidade de pesquisa que pode ser feita, né, através desse acervo, e no momento que se encontra alguma coisa, algum vestígio de que alguma coisa diferente pode ter ali no museu, acaba vindo outras pesquisas a partir disso, né? O município de São Pedro faz anos que tem essa lei. Eu não sei como ela está na execução, né? Mas ele é um dos municípios aqui, principalmente da região, mais antigos até, com o registro da obrigatoriedade de se ensinar paleontologia nas escolas, né? Eu resolvi, conversando com o seu Walter, de fazer um projeto de lei ou tentar fazer uma lei que obrigasse as escolas do município ter em cada escola um mini museu com as pedras, onde tivesse o centro do museu seria a madeira petrificada, que cada escola tivesse um exemplar da madeira petrificada. Mas imagina, nós éramos 11 vereadores, 8 eram do lado do prefeito, eu era oposição. Para aprovar uma lei que alterasse até o currículo escolar do município, eu levei 1 ano e tanto montando a lei, porque envolve o Ministério da Educação, a Secretaria da Educação do Estado, Secretaria do município, e conseguimos aprovar a dita lei que obriga, não sei se estão cumprindo aí, né? Mas obriga as escolas a terem uma aula sobre paleontologia, madeira petrificada, São Pedro. Mas e a formação de professores, como é que seria? Também está na lei. Está na lei a forma que a Secretaria da Educação teria que orientar os professores para dar aula para as crianças, né? Para os pequenos. Pequenos foram dizer até aos 15 anos, né? E na época, assim, o que o senhor que visão o senhor tem, assim, como é que a população entendia isso? Como é que a população em geral via esse trabalho de Walter e essa relação aí com as pedras? Quem estava envolvido com a exploração e ganhando dinheiro tinha muita raiva do Walter. E a grande maioria da população não tinha a mínima visão do que significava. Nem dava muita bola, porque tá aí as pedras, como tá aí, eu tenho aí algumas, né? A pedra, tá aí. Não. E tinha o pessoal envolvido que faturava, que reagiu estrondosamente, né? E o Walter era autodidata. Como é que... O Walter era um autodidata. Isso, um autodidata que por ver as coisas diferentes, conseguiu ficar, eu digo, famoso, né? É um homem que será imortalizado com o museu, né? Ele desenvolveu um trabalho que só ele que viu. Claro, depois vai juntando gente, né? Uns contra, outros a favor, mas vai tocando, né? Fui diretor do Museu de São Pedro um tempo depois do falecimento do Walter Ilha. E depois, em 92, entrei na UFPEL e desde então estou aqui. Já fui professor, já fui diretor de
ensino da universidade, eu fui pró-reitor de graduação e atualmente estou diretor do Instituto de Biologia. E como é que você conheceu o Valtteri? Essa lembrança? Pois foi assim, ó, eu me dava com o filho dele, o Elvio William, nós éramos amigos em São Pedro. Quando eu me mudei de Tupaciretã para São Pedro do Sul, eu conheci o filho dele, e através da amizade do filho dele eu acabei conhecendo ele, e através dele, do senhor Walter, eu conheci, então, na época, ele era o responsável por uma sala que existia na prefeitura antiga lá, que ele tinha como museu paleontológico, museu paleobotânico, na verdade, de São Pedro do Sul. E aí eu conheci o Walter nesse momento, quando um dia ele me levou para conhecer e visitar o museu lá. Foi meu primeiro contato com ele. Isso foi em 85, 86, por aí. E aí, quando há o falecimento dele, você assume a direção? Sim, nós trabalhamos juntos durante um tempo lá, fazendo levantamento da parte da... Nessa época, o Departamento Nacional de Proteção Mineral fez um levantamento nacional entre as cotas 170 e 180, onde estariam as madeiras petrificadas formando o que seria a floresta petrificada, que vai de Mata até Santa Maria, basicamente, no Triássico Superior. E nessa época, então, eu trabalhei com ele, começando a fazer a parte de levantamentos, de fazer escala 1 para 100 levantamentos de onde tinha os sítios dentro da cidade, porque o que acontecia? Havia um risco iminente de roubo desse material, de venda, de tráfico, enfim, era o que acontecia. E a gente começou a mapear aquelas jazidas que tinham sido abertas e tinham sido movimentadas as peças. E nesse mapeamento foi que eu trabalhei com ele durante um ano, mais ou menos, ele nos dava as áreas, e eu trabalhei um ano com ele. Aí depois que ele faleceu, eu estava quase me formando, eu me formei em 87, e aí eu assumi com a prefeitura, voluntariamente, sem salário, sem nada, administrar o museu, que estava ainda na parte subterrânea ali da antiga prefeitura. Depois, nesse meio tempo, como proposta era o seu Teobaldo Jung, na época, o prefeito, eu fiz a proposta de levar para aquela escola, que eu acho que era uma escola cenecista que estava abandonada, que eu não sei o que funciona hoje lá, e a gente levou para lá o museu, e a partir daí eu passei a administrar o museu. Ele fazia tudo autodidata, né? Nós tínhamos que levar assim, a primeira vez que eu fui no museu, o conhecimento que ele tinha de botânica e paleobotânica para a cidade de São Pedro, eu mesmo, foi uma coisa que me cativou para fazer o meu mestrado nessa área, foi por onde eu comecei a trabalhar nessa área. E mais assim, o que ele fazia para defender a região. Tudo sozinho, não tinha absolutamente ninguém. Ele abria o museu, ele fechava o museu, ele levava os visitantes. Como referência, precisava ver o Museu de São Pedro, tu tinha que ir na casa do Valtteri para depois tu ir no museu. Era assim que funcionava nessa época. Tu tens, num determinado momento, quando nós começamos isso em 86 para 87 sobretudo, eu te digo que o foco, quando tu falava, tu quer falar sobre fósforo, eu preciso saber do museu, passa lá no Valtteri. Entendeu? É tipo, ali é a minha casa de turismo, ali é as minhas informações turísticas. Aqui é a informação sobre o patrimônio fossilífero. Era ele a referência, tu não tinha uma referência de escola, ou de município, ou de órgão ambiental. Tu tinha a referência dele. Era essa a referência que tu tinhas. Que a minha preocupação quando eu assumi o museu era exatamente essa, que a coisa tocasse para frente com ou sem a minha presença. Né? Porque até então a gente viu, quando o Walter faleceu, simplesmente houve uma acefalia total para o assunto. E aí é que a gente começou a correr atrás no sentido, não, o museu tem que funcionar, o museu tem que ser referência. Daí se criou a legislação do Museu Paleobotânico, Paleontológico, todas essas coisas aí que tem hoje. Que depois foram mudando, foram evoluindo, obviamente, como tem que ser. O que levou ele a fazer isso foi ele ver aquele monte de cargas que saíam clandestinamente, vendidas para fazer processamento de material, sendo levado o patrimônio sem o município absolutamente ganhar nada, e como ele participava, eu acho que era Lions nessa época, ele tinha uma visão social de interesse, de desenvolvimento comunitário. Então, a partir daí, ele se interessou, ele foi buscar, ele foi correr atrás, tanto que as peças que tinham lá foram frutos de amizade dele, recolher com as pessoas, ou quando havia apreensões, a própria apreensão ser destinada para pôr lá. Ou seja, se não fosse o trabalho que ele fez nessa época por interesse e por amor à questão do crescimento, ele tinha uma visão muito clara, o que é hoje o Vale dos Dinossauros em Santa Maria. Se fosse pelo Valtteri ele fosse visto, nós teríamos pelas florestas petrificadas de São Pedro isso há muito mais tempo. Mas o trabalho dele era muito mais no ponto de vista social. Ele se interessou disso porque ele via
uma riqueza sair de dentro do município, não retornava absolutamente nada. Ele era extremamente culto, lia muito, estava sempre se informando, e ele fez essa cadeia, essa rede de informações com os paleontólogos, com o pessoal, e acabou, então, basicamente, se introduzindo dentro do mundo da paleobotânica, mesmo sem ter uma formação específica dentro. Mas é mais ou menos por aí que ele me falava de onde ele começou a entrar nesse sistema. E tu atribui, então, uma parte ao trabalho dele. Se hoje existe essa profissão, se deve muito a esse trabalho. Não, parte não. Eu atribuo tudo ao trabalho dele. Se não fosse o trabalho dele, tu não teria museu, tu não teria nada de coisas continuadas com a universidade, porque a universidade tinha um acesso a fazer aquilo lá, mas a universidade não tinha, por exemplo, o apoio logístico da prefeitura para conseguir levar carros, para conseguir levar pessoas. Porque tu imagina, tu tinha que fazer essas pessoas comerem, essas pessoas tinham que dormir, essas pessoas tinham que se deslocar de Santa Maria. Isso é custo. Então a prefeitura assumiu isso, mas graças ao quê? Ao contato com o Walter Ilha. Ele fez toda essa ponte entre a universidade e a prefeitura para que a prefeitura pudesse fazer isso, dando um modelo depois que a gente começou a trabalhar. E antes, se não fosse o trabalho dele, não existiria nada. Nem a própria sala que tem lá embaixo, que tinha guardada de materiais, que hoje é o acervo, não existiria, né? A minha trajetória iniciou na URGS como estudante de graduação em 1968. Eu fiz o curso de História Natural. Depois eu fiz o mestrado e doutorado em Paleobotânica. Logo depois de acabar a minha formação, eu fiz concurso para a universidade. Entrei em 1975. Estou lá até hoje. Então, são quase 50 anos de atividade na URGS. Durante uma parte da minha vida profissional, eu trabalhei com os lenhos de São Pedro do Sul. Eu digo durante uma parte, porque foi justamente aquele intervalo em que o Walter Ilha nos procurou e nós, na universidade, então, começamos a trabalhar conjuntamente com ele. Ele, assim, não sendo do meio acadêmico, ele nos incentivou muito a que a gente trabalhasse nessas associações vegetais de São Pedro e Mata. E eu continuei mais ou menos com os lenhos de mata. Nós criamos até um curso de especialização em lenhos fósseis durante esse tempo de contato com o Walter. E como é que a senhora conheceu o Walter? O Walter apareceu na universidade um dia. Assim, eu conhecia esses afloramentos porque o DNPM nos chamou para que a gente tentasse reconhecer uns troncos petrificados que atravessavam o leito da estrada que estavam abrindo entre Santa Maria, São Pedro e Mata, aquela estrada. Eu acho que era no final da década de 70. E eles não sabiam o que fazer com os troncos e nos chamaram para nós tentarmos identificar. Quando nós fomos para lá, nós conhecemos o Walter, né? Mas eu realmente, aquele primeiro contato, eu disse, uma pessoa interessada, uma pessoa da comunidade que está interessada nisso. Esqueci. E aí, um belo dia, eu estava trabalhando na universidade e ele apareceu. Aquele jeito discreto dele, era muito fechado, muito discreto, né? Nos procurando e pedindo que a universidade colaborasse, que ele estava vendo que todo aquele patrimônio estava sendo depauperado, que estava havendo muito contrabando, e ele precisava do auxílio da universidade para ajudar a preservar aquele patrimônio. Aí nós começamos a fazer interação com ele. O DNPM se interessou muito por isso, talvez instado pelas próprias atitudes do Walter, e foi feito um mapeamento, eu acho que em 1989, eu não me lembro com certeza da data, o mapeamento de todos os jazigos onde aparecia lenhos fósseis na região de São Pedro do Sul e Mata. Então, assim, eu não posso dizer que eu tenha sido amiga do Walter, mas eu convivi muito com ele.
E eu nunca deixei de aceitar os convites que ele me fazia para dar palestra em colégios. Eu dava aula aqui na URSS, saía de noite de ônibus, chegava lá de madrugada, dava as palestras e voltava à noite, porque era tal o entusiasmo dele que a gente ficava até comovida com o entusiasmo que ele tinha e pelo reconhecimento que ele tinha da importância sem ser especialista, né? Então, o meu contato com ele foi dessa forma. Quando ele tentou organizar aquele museu lá no centro, eu fui diversas vezes para lá para tentar organizar o museu. Ele conseguiu todos os fósseis que vocês devem ter visto lá no Museu de São Pedro agora, aqueles fósseis grandes, aquelas seções transversais, foram feitas nas máquinas de uma empresa que tinha lá. Porque uma lâmina de lenho petrificado é caríssima de se produzir. E todo aquele material ele conseguiu, quando foi fechada aquela fábrica por ser ilegal, ele carreou todo aquele material para dentro do museu. Não existe nada lá no museu pós-Walter Ilha, em termos de corte. Todo aquele material que está lá seccionado, todo ele foi levado pelo Walter para dentro do museu quando foi fechada a fábrica que existia. Então, ele sempre teve isso, ele procurava e achava e trazia para a universidade, porque eu não sei se porque ele acreditava na gente, e a gente acreditava nele também, era uma credibilidade de ida e vinda, né? Ele fazia questão de colaborar com a universidade, ele via o caminho, ele sabia que o caminho era por ali, coisa que é difícil hoje em dia, sabe? Ele sabia que o caminho era um caminho aberto, assim, universidade, comunidade. Tu não consegue trabalhar se tu não trabalhar dessa maneira. Ele enviava amostras, né, para a instituição? Mandava, fazia trocas também. Ele tem muita coisa lá no museu que são trocas que ele fez com outras universidades. O que eu admirava no Walter era a capacidade que ele tinha de, como leigo, de ele bater em portas e de ele insistir e acabar. Nós, na universidade, não conseguíamos as coisas e ele batia as portas, sentava e conversava com as pessoas e conseguia as coisas, sabe? Então, é o que prova que não precisa tanta formação acadêmica se tu acredita numa coisa. E ele acreditava naquilo, sabe? Ele acreditava que aquilo era importante e que ia projetar a comunidade mundialmente. E ele conseguiu por um tempo. Ele conseguiu. E uma lástima que ele tenha sido cedo. Simpático. Ele era muito ele era quieto, mas ele era uma pessoa muito gentleman. Ele era um gentleman, ele era, sabe, cavalheiresco. E assim, eu sabia, nunca ninguém me disse, mas eu sabia que ele, por exemplo, eu parava no hotel Cordone, aquele hotel, eu parava naquele hotel. Eu sabia que ele pagava do dinheiro dele. Muitas vezes ele pagava porque não tinha dinheiro, era uma prefeitura muito pobre. Então, assim, quando nós íamos para lá, as refeições, por exemplo, eram pagas, mas a gente sabia que era ele que pagava as refeições. Então, ele fez sacrifícios pessoais em prol de um objetivo que ele tinha. Ele tinha um objetivo. Pena, a morte do Walter foi uma lástima para São Pedro do Sul, que ninguém consegue medir. Porque mesmo se tivesse trocado o governo, tivesse mudado a orientação política, ele estando lá lutando, ele conseguiria que a coisa continuasse progredindo. O Walter tinha uma tipografia, né? Eu não sei se ele lia muito. Ele era autodidata. Eu acho que ele começou a ler alguns livros de geologia e se deu conta da importância da coisa. E o que eu achei interessante é que ele não se deu tanto conta da necessidade de análise científica, como ele se deu conta da preservação do bem cultural que representava para o município. Isso que foi importante. E o povo não entendeu muito isso aí, sabe? Porque ele se deu conta do que representaria, e o que representou por um tempo, né? Eu me lembro de ir para São Pedro do Sul e não conseguir lugar em hotel. Tal era a quantidade de ônibus de turistas que vinham do Brasil inteiro. É uma realidade que a gente contando é inadmissível hoje.
Mas eu me lembro que eu de vez em quando eu ia, chegava lá, tinha 4 ou 5 ônibus estacionados com turistas do Brasil inteiro. E tinha guias da prefeitura, guias bem formados da prefeitura, que levavam as pessoas para os afloramentos, sabe? E tudo aquilo sumiu, desapareceu. E eu acho que agora é uma tarefa 10 vezes mais difícil, né? Restaurar toda essa memória. Mas não é impossível, né? Não é impossível. O meu primeiro emprego foi com o irmão do seu Walter, o seu Arthur Ilha, que funcionava tudo no mesmo ambiente, no mesmo local, no mesmo terreno, na mesma casa. Ali na frente tinha a livraria do Arthur e o estúdio fotográfico. E no fundo tinha o laboratório fotográfico do Arthur e as suas dependências lá, a sua casa lá. E junto ali morava o seu Walter com a sua família, no restante da casa, e nos fundos tinha a oficina, que é a tipografia do comércio. Eu trabalhei com o Arthur um tempão e o Arthur depois me colocou, ele mesmo conseguiu com o irmão um emprego para mim e eu segui trabalhando no mesmo ambiente praticamente, só mudou o patrão, que foi o seu Walter Ilha. Foi o meu segundo patrão. E o seu Walter, então, com nós ali, ele tinha essa relação muito só de patrão-empregado. Essa outra questão, assim, eu não lembro de nós fazer uma confraternização em algum dia. Nós fazíamos entre nós, os empregados, fora dali, né? Ali nunca houve isso. Comemoração de alguma coisa, dia do trabalho, Natal, Páscoa, essas coisas. Ali, que ele tenha programado, eu não lembro. Ele não tinha no período em que eu estive ali. E aí eu via o movimento do seu Arthur, do seu Walter, quando chegava os fregueses da tipografia, para buscar isso, buscar aquilo. Ele sempre convidava, sempre talvez seja um exagero, mas ele seguidamente, uma palavra melhor, seguidamente ele convidava o freguês para ir no restaurante Cordone, que tinha na esquina, onde hoje é uma farmácia, ele convidava para ir lá tomar um café. Então lá ele ficava, era tudo envidraçado, como aliás é até hoje, eu acho, não houve reforma naquela casa ali. E lá da livraria, então, a gente via ele sentado na mesa lá, com o freguês dele, tomando um cafezinho, conversando, batendo papo. Ele tinha também esse hábito de ser agradável com os fregueses, convidando para o café. Eu não sou natural de São Pedro do Sul. Eu cheguei em São Pedro do Sul em 1945 e em 1946 eu fui morar nessa rua mesmo, só que lá. Em 1949 eu vim morar aqui, ali do outro lado, e depois aqui, assim que eu moro aqui desde 1949. E dia 27 de novembro de 1954, fui trabalhar ali na tipografia, que seja na imprensa escrita, né? E até hoje, depois, quando eu me aposentei, em 98, mas eu continuo até hoje trabalhando nesse trabalho como seja mesmo a imprensa escrita, né? Que é escrita, poesias e fatos históricos, coisas assim, que sou procurado por bastante pessoas que me procuram, tem muita sorte e muita amizade. E São Pedro do Sul, que tinha muito serviço na época, que naquela época, por exemplo, convite de enterro, convite para festa, as coisas, tudo era feito na tipografia, porque não tinha rádio ainda, né? Então tudo era feito, o meio de comunicação era a tipografia, né? E eu comecei, mas quando comecei ali, já foi em 54. Já era do Walter Ilha e do Arthur Ilha, e o Lindolfo Wagner já estava em Santa Maria na época. As três coisas que tem aqui hoje é a data, o local e o evento. Eu vendo hoje um convite aí muito bem feito, muito bonito, o convite tudo e tal, mas não diz local. As três coisas é a principal, a data, o local e o evento. Sim. Isso aí é uma coisa que o senhor aprendeu trabalhando lá? Aprendi trabalhando lá. Uhum. Porque o senhor lembra de data, de tudo, né? Essa eu tenho a sorte que eu tenho, né? E como é que era o Walter ali? Ele era seu chefe? O Walter Ilha, ele trabalhava muito. Ele tinha 7 diretorias em São Pedro. Ele era diretor do hospital, era da diretoria do Grêmio Gaúcho da Carpintaria,
era do Viana de Carvalho, era do CTG, era do Clube União, era do Clube do Comércio e eu não me lembro mais, porque era 7 diretorias que ele tinha, né? Não era fácil, né? E ele sempre, os cargos dele era tesoureiro, ou presidente ou secretário. O seu Walter eu conheci, eu já era adulta, porque eu passei desde os 11 anos estudando fora de São Pedro. E eu conheci ele, eu já era casado. Ele realmente era muito amigo do meu marido, né? Eu sei que uma professora me disse que ele, quando era guri, ele fez o trabalho entregando jornal na cidade. E, com isso, ele lia muitos jornais, então tinha bastante conhecimento. E ele trabalhou na tipografia do comércio, que hoje não existe mais, que era do falecido Lindolfo Agner. E o que eu sei, assim, da vida dele, que ele foi casado com a Edith Ramos, uma senhora muito humanitária, muito boa. Trabalhou também muito pelo Laios, até nós fomos associados do Laios através de um convite feito por ele. Ele se dedicou também muito às obras sociais e, inclusive, trabalhou muito pela construção do nosso hospital. E no Laios, a senhora lembra dos trabalhos que ele fazia? Ele era muito humanitário, trabalhou muito pelo Laios, né? Se dedicou, assim, às obras sociais, foi sempre da diretoria. Era um membro muito ativo. Eu conheci o Walter Ilha, ele trabalhava, eu comecei com um escritório, como eu disse, em 1962. Não é? O Walter Ilha tinha já uma tipografia. Naquele tempo tinha que imprimir notas, essas coisas, tudo, não é? E o Walter é que fazia, então, todos esses serviços ali. Então, a gente tinha uma convivência sempre amistosa e de negócios e tudo. Eu acho que ele foi tesoureiro, sim. Não sei se não foi presidente também, mas ele foi tesoureiro. No tesoureiro ali do lar, daí do lar, não é? Sim. Aí foi tesoureiro do Lions também. Sim. E o Lions mantinha como mantinha ainda o lar, o Leopoldina. Sim. E o Walter era tesoureiro também do lar. E tinha lá um casal que tomava conta do lar ali, e o Walter que gerenciava tudo, providenciava compras e tudo pro lar, essas coisas. E ele disse que era muito, muito certinho nas contas? Era muito metódico. Tudo aquilo é centavinho por centavinho, tudo calculava tudo. A característica dele, ele sabia o consumo, quantos abrigados tinha, e também a família do casal que morava ali, que morava lá e tomava conta do lar ali. Ele sabia exatamente o que gastava de arroz para cada um, o que gastava de feijão, o que gastava, até o papel higiênico. Ele sabia exatamente quantos centímetros de papel higiênico cada um usava, que ele tinha o cálculo dele, e se extrapolava aquele lá, ele ia lá brigar. O que está vendo? Ele era metódico, sim, era muito... Sim. E também muito camarada, muito amigo, muito, não é, companheiro, assim, também das noitadas, dessas coisas, das cervejadas, essas coisas, né? Tinha ali onde tem a farmácia, ali, perto da casa dele, ali, tinha o restaurante do Ivo Cordoni, que também era famoso aqui em São Pedro. Você sentava ali e acampava e você ia às vezes 2, 3 horas da madrugada, sentado ali. A gente fazia as reuniões ali, às vezes do Lions,
E a turma resolvia as coisas, então ficava tomando cervejinha ali e ficava. E eu normalmente ficava junto, e eu era muito amigo do Ivo Cordoni, que era o dono ali, fazia inclusive a contabilidade, coisa dele. Então chegava uma certa hora, ele me dizia: Isadir, eu vou dormir, vocês ficam aí, tu sabe onde é que está o queijo? Sabe onde é que está o queijo, cerveja e tal, vai. Aí anota lá, não é? E depois, quando vocês saírem, fecha tudo e deixa a chave em cima do poço. O Walter deixou uma história bonita em São Pedro. Assim ou para aí? Aí você vai falar com o Silvinho aqui, ó. Ah, tá, com ele. Por onde é que foi? Na verdade, eu me formei em 74, 73 e vim trabalhar em 74 em São Pedro. Já era de família daqui e consegui uma vaga e vim para cá. E aí entrei em contato com o Walter, que já era um conhecido assim, na sociedade, mas a amizade nasceu mesmo do Lions. Eu fui convidado para o Lions e a gente começou a fazer eventos e ele era conhecido, o homem das 7 diretorias, né? Isso é famoso. Ele tinha 7 diretorias, né, na cidade, mantinha anos e anos, foi o perfeccionista, detalhista, né? Era tudo certo, honesto, que ser de 7 diretorias, né, a parte econômica, Deus o livre, né? Então, o Walter era uma pessoa da sociedade. A doutrina, ele estudou muito, mas o que vale no Walter, em termos de espiritismo, é a prática do bem. Ele tinha aquilo internalizado como a necessidade vital dele, né? E a doutrina trouxe um embasamento teórico para a prática, que ele era muito bom. Ele tinha um carisma, vamos dizer assim, pela bondade dele, pelo jeito dele ser, né? Quando o Walter reclamava alguma coisa, era uma parte bondosa, assim, sabe? Era impressionante a capacidade dele de não sentir raiva, né? E eu me lembro bem que ele tinha um costume de fazer assim com a mão, né? Quando ele estava bravo, ele dizia mais ele e tal, e botava a mão aqui. Aquilo era um sinal de que a coisa tinha chegado a um ponto difícil. Mas também já se dissipava aquilo e a gente aprendeu muito com ele, muito. Olha, a gente não ficava 10 minutos mais que isso bravo com ele. Não tinha como. Ele, a esposa dele, né, que era uma figura assim, fora de série, uma dona de casa, mas deu todas as condições para o Walter, vamos dizer assim, aparecer como tudo que ele teve, que ele colocou. Então, a gente sempre lembra até ela era muito calma, agora ela até faleceu há pouco, e ela é Edith, o nome, né, dela, e ela chamava o Walter de Valdir, né? E ela falava bem lento, né? Então, aí conta a história, isso, eu participei dessa situação, e ele sempre chegava tarde, e se tinha para conversar, meia-noite, 1h, 2 da manhã, era fichinha, ele não queria saber. Aí ela fechava a porta da frente, com medo, ali onde morava, e o Walter vinha, batia lá, abria e tal. E um dia ela reclamou, né? Valdir, né? Assim, eu podia chegar mais cedo, né? E tal. E ele só fazia o jeito dele, assim, ele tinha um jeito de bater a cabeça, mas não falava nada, né? E aí ele conta que chegou um dia, aí nessa história, que ele chegou tarde uma vez, ela deu uma reclamada, e na segunda vez ele chegou tarde de novo, porque ele tinha diretorias, né? E ela
E antes sempre a porta aberta, vamos dizer assim. E aí ele chega, a porta fechada. Teve que bater e ela abriu a porta, né? E ele disse, eu queria entrar, né? E ela disse, e ela contava, né? De uma forma fabulosa. E eu estava muito braba. Ela já falava assim, né? Estava muito brava. Tá, e aí, Dito, o que tu fez? Nós, pai, imagina, os dois brigaram. Né? Isso era o máximo do que a gente... Né? Ela disse, aí eu disse para ele, assim não vai dar, Valdir. E aí, tá, Walter, e aí o que tu fez? Aí eu pedi desculpa, entrei e fui dormir. Né? Quer dizer, essa foi a briga que eles se lembravam. Né? Quer dizer, eram duas pessoas fabulosas, mas ela tem um papel fabuloso na vida dele, como aquele amor que poucos de nós temos, às vezes, condições de externar. Né? Então, o Walter teve muita sorte com a Edith, né, que tal. Era uma lenda, assim, conversar com ela, uma dona de casa consciente da sua responsabilidade, né? E o senhor acha que essa ligação dele com a espiritualidade teve algo a ver com esse trabalho dele como pesquisador também, dos indígenas e mesmo dos fósseis? Olha, eu acho que ele aí os conceitos reencarnacionistas, né? Ele veio com uma missão muito determinada, que nós ainda não damos importância aos nossos dinossauros irmãos, né? Mas eles nos mostram um determinado momento, né? 200 milhões de anos atrás, essa discussão espírita. O Walter não tinha em livros que hoje já tem, livros espíritas, onde mostram toda a evolução direitinho. Ele leu em muito poucos, mas interpretou muito bem essa. Por exemplo, hoje, a ciência diz que nós estamos aqui há 4 milhões de anos. Não é a doutrina só. A doutrina diz 4, 5, 6 milhões. O homem, o espírito humano. Né? E ele já sabia disso, só que 4 milhões de anos e os nossos irmãos, como diz outro, estão com 200 milhões de anos e fora mais. Hoje, então, a ciência já está muito mais adiantada. E ele sabia disso e trazia, vamos dizer assim, o conhecimento espírita. O Walter Ilha foi alguém que conseguiu se manter dentro da ciência sendo espírita, sem ofender ninguém, sem ficar bravo que fulano não entende. Isso trouxe para mim também um exemplo de como a gente tem que ter respeito, amor pela opção do outro. Não adianta. Tem um relato de que o Walter recebia umas indicações de onde ir buscar esses artefatos indígenas ou esses fósseis paleobotânicos. Só tem alguma... Não, ele tinha uma intuição, que é a mediunidade da intuição, que é aquela ideia. E ele era muito bom nisso. O Walter tinha esse insight, assim, que nós éramos muito bobos, num sentido. E olha que me tem um sujeito que começou com 15 anos, né, a estudar e achei que tinha estudado muito. Hoje falta bastante, até porque o conhecimento ele vem. Então, graças a essa tenacidade, essa obstinação, essa obsessão dele, no bom sentido, né, de que aquilo ali tinha um porquê, né, vamos dizer assim, aquele estudo ali, aquele ossinho, né, como todos os arqueólogos, né, que ficam numa felicidade imensa quando acham um osso desse tamanho e a gente bota fora o osso. Né? Então, o Walter guardava o osso, né, fazia uma coisa, e hoje virou um museu, virou, né,
uma situação turística, inclusive, no município, né? E que, graças a ele, a gente tem coisas já prontas, do que naquela época era tudo por fazer. Eu nasci em 5 de 10 de 41, na cidade de Cruz das Almas, Bahia. Em Santa Bárbara do Sul, foi feita a estrada de Santa Bárbara a Panambi. Em Panambi, eu fui transferido para São Pedro do Sul. Em São Pedro do Sul foi onde eu fiquei meus 20 anos. E lá eu conheci o Walter Ilha, que ele tinha uma tipografia Ilha, aonde eu fiz uma grande amizade com o Ilha. Em 1975, eu fui transferido para São Pedro do Sul em 1964. Em 65, ele me convidou para participar de um jantar festivo do Lions. Eu nem sabia o que era Lions, essa é a verdade, nem conhecia Lions. Eu participei desse jantar e, na saída, quando eu fui pagar a despesa, ele disse que já estava tudo pago. Aí eu voltei para a minha residência com minha esposa e durou mais ou menos uns 10 dias. Ele voltou na minha residência com uma comissão. Walter Ilha, Dr. Gastaldo, Dr. Getuiná e Edgar Barbosa. E lá me convidaram, que eu fui aceito para fazer parte do LAIS. Sabia o que era LAIS, né? Aí eu fiquei assim, eu disse, não dá resposta agora. Tu pensa e amanhã tu me fala qualquer coisa. Então, pensei, falei com as mulheres, o que é que eu vou fazer? Vou encarar essa, mais uma que vou encarar. Aí eu aceitei e na outra semana já tomei posse do Lions. Antes de dizer o seguinte, que no início de 64, eu fui transferido de Santa Rosa para São Pedro do Sul. Tá? Por que eu fui transferido? Porque era um dos funcionários que, quando tinha uma obra, eu era o primeiro a ser transferido para dar início à administração local. Chegando, quando nós demos início às obras, então o primeiro passo foi fazer o acampamento e o escritório para poder administrar as obras. E quando nós iniciamos, a gente precisava de um escritório para administrar, ficar durante o dia e tal. E nesse escritório, por coincidência, nós alugamos, a casa que nós alugamos era vizinha da casa do companheiro Ilha. E depois da construção do acampamento do escritório, aí já tinha máquinas estacionadas, aí iniciamos a construção da estrada. Demos início a construções no trevo que liga São Pedro do Sul a Santiago. E a uns 500 metros do trevo, ali tem um corte, antes de chegar na fazenda do Aristides S. E nesse corte de estrada, foi onde a gente localizou a maior jazida dessas madeiras que virou pedras. Tinha pedra com diâmetro de até 1 metro. Então, como a quantidade era muito grande, se transportou essas pedras e colocamos em cima do aterro, do corte. E dei conhecimento ao Ilha. O Ilha ficou louco, foi lá olhar, fez esse movimento, começou a fazer movimento, começou a se movimentar e fazer também o movimento na cidade para montar um museu. Então, assim foi feito. E aí ele começou a mexer, trouxe pessoal
do IFAM, não sei o que é ligado aos fósseis, então quem domina essas pedras, né? Parece que é IFAM, Instituto, não sei o que, de Pedras Vegetais Nacional, né? Você tem, e aí a gente começa a se envolver. Aí o Walter começou até a dar palestra sobre isso aí. E na sua terra sempre teve isso? Como é que o senhor lembra disso? Como é que o senhor se deparou com isso? Não, eu comprei aquela propriedade aí, né? E aí tinha um monte de pedra na superfície, né? Aí comecei a fazer campo, trabalhar a terra para plantar grama e tal, daí atrapalhando. Aí apareceu uma firma de Venâncio Aires e começou a carregar aí nas estradas, nos campos onde achava. A Farsote, inclusive, de Venâncio Aires. Ninguém dava importância nisso. Inclusive, era desconhecido comercialmente, né? Aí, após o trabalho, foi a divulgação. Aí que veio a proibição, né? Após isso, foi divulgado. Aí veio o conhecimento das autoridades, né? Que isso é um patrimônio histórico da humanidade, né? E que era proibida a comercialização, né? Aí onde aconteceu essas coisas. E essa empresa, ela vinha de Venâncio buscar as pedras aqui? Vinha sim. Mas como é que o senhor sabe, como é que eles ficaram sabendo disso? Como é que essa empresa chegou aí? A princípio, eu sei bem da história como é que começou. O Fridolin Asman, ele trabalhava com túmulo, que era o dono da Farsote, trabalhava com pedra de túmulo. E ele veio a São Pedro do Sul vender uns túmulos aí em São Pedro. E naquela subida da Estrada Velha, tempo não tinha asfalto ainda, ele viu aquela madeira na estrada. Ele me contou, o velho Fridolin Asman. E aí ele juntou aquilo ali, botou no alto, tinha um del-rey até, inclusive. E levou, e cerrou, e teve aprovação no comércio, né? Aí eles começaram. Porque eles já trabalhavam com a pedra madeira, aliás, com a pedra massa, pedra águida, a jaspe. Eles trabalhavam com todo tipo de pedra, né? Menos essa aí que eles desconheciam, nesse trajetório dele aí, que ele viu essa madeira pretificada e levou, por curioso, e aprovou, teve aceitação no comércio. Mas no início, então, o pessoal levava, assim, né? Não, os primeiros caras eles carregavam de graça aí, cara. Juntavam nas estradas, pediam para entrar olha, tem umas pedras lá, eu lido com isso, o senhor não me vende lá baratinho, sendo baratinho eu levo. Não, pode tirar de lá para limpar, que eu quero fazer lavoura para plantar grama. Não tinha campo, que era puro brejo, né? E eu queria gramar, né? Plantar grama. Aí eu digo, não, pode tirar lá, limpa lá, que tá só estrovando aquilo lá. Aí carregavam ali, levavam. Mas o senhor fez alguns transportes para essa empresa também? Fiz aquela que me prenderam. Não cheguei a fazer. Fui fazer, mas deteram o caminhão. Eles iam buscar numa 4.000 que eles tinham, né? Aí o Ornério me contratou para levar essa viagem. Aí foi mal de viagem. Como é que foi? Quem é que parou o caminhão? Como é que foi? Quem parou foi a Brigada Militar de São Pedro do Sul. Aqui na cidade ainda? Aqui na saída, na Avenida Walter Jobim. Eu estou saindo, eles me interceptaram. Mas e como é que foi Vocês carregaram o caminhão de dia? Carregamos de tarde, de noitinha eu saí. A firma mandou um funcionário me ajudar a carregar. Ele estava junto, não? Sim, ele foi detido junto comigo. Arlone Koenig. Era funcionário da firma, né? Aí o Ornério me mandou funcionário para me ajudar.
Aí ele me disse que era legalizado, que tinha o talão de nota e tal, mas era tudo nota fria, eu não sabia. Vai saber, né? Mas a brigada foi avisada. Sim, claro. E o senhor acha que foi o Walter mesmo? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque ele mesmo me confessou. Após isso, meu caminhão estava detido e eu descobri que foi ele, né? Através de conversas, que eu era muito conhecido na cidade, já fazia uns 4, 5 anos que eu era caminhoneiro. Aí me falaram, daí eu fui lá. Eu saí às 2 da madrugada do escritório dele, após isso, caminhão preso lá no Parque de Máquina da Prefeitura. Aí a gente falou bastante. Bom, era inverno isso. Logo depois da janta eu fui lá no escritório dele, lá, onde ele trabalhava, e saí lá 2 da madrugada, eu e ele conversando, só eu e ele. Uma friagem louca, mas eu queria que ele me ajudasse a me liberar, porque sabia que eu era um cara pobre, precisava trabalhar. E como é que foi essa conversa com o Walter aí, que durou até as 2 da manhã? Eu explicando a minha situação, que eu desconheci, que a gente precisava trabalhar, porque a gente é pobre, o meu caminhão era o ramo de vida, né? Era meu trabalho. Naquele tempo eu não tinha nada. Hoje a gente tem um patrimôniozinho que era para viver sem caminhão, mas naquele tempo não. Mas ele lhe ajudou então nesse sentido aí? Eu esperava que ele me ajudasse, mas ele não me ajudou. Ele ficou neutro, né? Fez o serviço, me entregou e ficou na dele. Ele não podia mesmo, né? Porque se ele mesmo me acusou, como é que ele ia depois me defender? Não podia, né? E quando o caminhão foi apreendido, o senhor teve que dar depoimento? Como é que foi isso? Ah, sim, eu fui até Porto Alegre depois. A Polícia Federal de lá, né? Veio aqui me interrogar no dia que me prenderam o delegado Máximo Cirano Fortes, delegado federal de Santa Maria. Veio até aqui, em São Pedro? Não, sim, veio na cidade de São Pedro. Sim. É. O destacamento da Polícia Militar me deteu, né? Recolheu o caminhão e me deteu. Aí ele veio me recolher meu depoimento. O que o senhor lembra desse depoimento aí? Nada, esqueci tudo. Nem é bom lembrar muito. Esse lhe deu uma dura, então? Esse me judiou. Me elogiou bastante. Tu tá sabendo que tu não é aquilo que ele tá te dizendo na cara, né? E tu não poder fazer nada. E tu cala a boca. Tu vai responder o que eu te pergunto, não o que tu quer falar. E daí, como diz o comandante do pelotão, ele me disse, olha, se vier o Máximo Cirano Fortes, te prepare, tu vai aguentar que os cachorros deixaram de aguentar. Ele se promoveu ao federal porque é férias. Quanto tempo durou esse depoimento aí? Pô, 3 horas. Das 8 até as 11 da manhã. Mas ele nunca sentou na minha frente. Eu sentado, mas ele de pé. De pé? É, pé. Um capotão 3/4. Um cavanhaquezinho. Tá louco. Mas o que ele queria saber? Ele já tinha feito a apreensão? Saber todos os detalhes, né? Deus da minha família, que idade eu tinha, que filho de quem, pai de quem, se eu tinha filho, se em causa de apreensão, se a minha esposa tinha condições de viver igual. Eu, não, se eu morro, ela vai morrer, eu disse para ele. Cala a boca, sim ou não? Sim, claro. Não lhe deu moleza. Tá louco. Moleza. Moleza, sopa de minhoca. Isso rendeu o processo, velho? Sim, foi anos o processo. E saí condenado, inclusive. O senhor foi condenado? Fui. É que estava prescrito o processo, eu tirei em liberdade. Né? É. Mas qual foi a pena? 3 anos e 31 dias. É. Eu e o Ornélio Tirelli, que era o gerente da firma que me contratou, e o empregado dele, os outros não. O senhor acha que deu sorte por ter isso na terra ou lhe atrapalhou a vida? Atrapalhou um pouco num sentido e outro serviu para estudo.
Mas quando você fala do estudo, você está falando do quê? Ter conhecimento, né? Sim. Se não tivesse, eu não sabia o que eu estou falando hoje. Sim, sim. Então, através desses problemas que eu teve conhecimento, né? Que eu sei que é um patrimônio histórico da humanidade, que foi tombado em 1942, tempo de Getúlio Vargas, presidente da República. Sim. E se não tivesse isso, eu não sabia nada. Né? Então, serviu para alguma coisa. Nem todos os males vêm só para o mal, tá? O mal que vem para bem também, vice-versa. O mundo é uma escola e eu vivo nela. Estou aprendendo até hoje. Onde eu moro não tinha nada, não tinha vento. Ele pegou vários setores. Bom, dentro da mecânica, com o passar dos tempos, se viu e se visualizou a questão de ter outras atividades. Entre outras que se teve, em que também estive gerenciando a parte de ferragens, material de construção, enfim. E nesse meio tempo surgiu a ideia de se trabalhar com pedras preciosas e semipreciosas, onde então surgiu a Madepedra. E nesse meio tempo também foi quando houve o auge da madeira petrificada dentro do município. Aí foi que começou a surgir a possibilidade de fazer esse trabalho, em conjunto com o professor Walter Ilha, Universidade Federal de Santa Maria e outras entidades ligadas à paleontologia e à parte fossilífera. Então, dentro disso aí se trabalhou um período bem grande, né, com a parte de madeira petrificada. Mas a empresa, você começar a trabalhar esses fósseis, processando isso a pedido do Walter, ou a empresa já existia quando o Walter entrou em contato? Não. Quando o Walter entrou em contato conosco, né, já existiam conversas preliminares sobre esse assunto. E aí, então, como não tinha na região ninguém que trabalhasse com a lapidação, o corte e lapidação da madeira petrificada, foi se ampliando as conversas, os estudos e as possibilidades, e então foi feita essa parte. Aí surgiu a empresa, vamos dizer assim, em conjunto, entre as conversas e a realidade, se tornou juntos esse trabalho. Então a Madepedra é resultado dessas conversas? Exatamente, exatamente isso. O resultado dessas conversas surgiu a Madepedra em 28 de julho de 1982, a empresa foi fundada. Então era uma sociedade, Adrion Burghausen, Emélio Bresolin e Luiz Fernando. Inclusive, para poder se trabalhar com isso, né, nós precisávamos ser garimpeiros. E havia um contrato verbal com o Walter Ilha, né, que ele tinha contatos com os vários setores ligados à paleontologia e fósseis, né, para que, sempre que se fosse fazer a extração de uma madeira petrificada, precisava ter o controle da universidade, do próprio Walter, enfim, das pessoas ligadas. Eles faziam estudo, análise, localização, para então ver a possibilidade de ser retirada do local ou não. Então, aquilo que não interessasse, não tivesse valor científico, vocês poderiam fazer o uso que entendesse? Sim, exatamente. Esse era o acordo que tinha. A gente usava das diversas formas, né? Mas somente o que era autorizado, né? Tanto é que, em determinado tempo, em outras épocas, né, ficou muito material, ficou vários anos aqui no depósito da empresa, da Madepedra, né, para ser retirado posteriormente, né? Então, a extração, a pesquisa de local, extração, frete, até chegar aqui, era custo da Madepedra. Quanto tempo durou a empresa? Uma década. Durou uma década a empresa. E esse fechamento, como é que foi o processo? Bom, esse processo foi o seguinte: estávamos trabalhando,
quando chegou uma ordem judicial e a empresa foi lacrada até a definição, a realização de todos os trâmites legais para resolver. Foi resolvido, entraram os acordos, mesmo que verbais, né? Entraram, foi justificado, explicado, mas não poderíamos mais trabalhar nesse setor com fósseis. Mas, devido a leis governamentais, né, o fóssil, né, inclusive o petróleo, né, só pode ser explorado, né, ou deferido e definido pelo próprio governo, né, pela União, ela que vai decidir. Então, esse foi um dos motivos do fechamento da Madepedra, que esse trabalho não poderia mais ser feito, né, porque a questão da parte de estudos, né, dentro do que se conseguiu em São Pedro, estava encerrada. Então, a empresa foi interditada, né, e não poderia mais trabalhar com madeira petrificada, com fósseis, né. Houve algum tipo de penalização, assim? Ou simplesmente fechou? Não, simplesmente foi fechado. Simplesmente foi fechado, né? Não vinha ao caso e não teria como haver contestação, porque diz na lei. E só estava sendo operado porque existia o acordo de estudos, né? Fora isso, né, ficaria muito difícil, creio que muito difícil para quem quer que fosse, né, sobrepor essa lei para trabalhar. E realmente, assim, foi num momento muito importante para nós, porque era digamos assim, o auge da comercialização, quando realmente a empresa estava começando a ter o seu retorno de investimento, porque foram construídos 2 prédios, investido em máquinas, em pessoas, 8 pessoas trabalhando diretamente, né, mais os 3 sócios, né, e sem falar nos trabalhos indiretos, que eram as pessoas que faziam a pesquisa, faziam a extração, os caminhões que traziam, enfim, toda essa parte. Uma cadeia produtiva. Exatamente, uma cadeia produtiva. Mas, então foi de 82 a 92? Né? Sim, aproximadamente isso. Mas quando a empresa é criada, a lei já existia? Sim, já existia. Mas foi feito o trabalho, existia, e nós não podemos desconhecer a lei. A lei diz que nós temos que saber da lei, né? Não houve uma orientação específica sobre isso, que eu e os demais que já não estão conosco estávamos alheios a isso. Mas existia um respaldo de um acordo, e por isso que ela funcionou por esse período. Porque é um acordo que desde a origem já infringia a lei. Vamos concordar com isso, né? Mas, assim, estava sendo infringido, não podemos negar isso, né? Mas muitas entidades foram beneficiadas. Por quê? Como que se faria o estudo sem o corte da pedra? Existe o estudo, existe a forma, existem outros meios, né, do investimento dos órgãos governamentais para fazer. Existe isso. Mas, né, foi a oportunidade do momento, foi na época que aquilo aconteceu e durou um período interessante. Mesmo com todos esses empecilhos, foi uma experiência muito interessante, muito grandiosa. E com o fechamento, esse material, todo esse investimento dessas lâminas, enfim, né? Isso, o que foi feito desse material? Bom, depois do fechamento, depois de um período, digamos, longo, mais de 5 anos, em torno de 7 anos, né, esse equipamento todo foi vendido. E fósseis, tinha algum ainda com vocês, quando foi fechado a empresa? Sim, tinha vários fósseis, né, especificamente a madeira petrificada, não fósseis animais, né. Existiam, sim, que eram os objetos de estudo que foram retirados, e algumas coisas ficaram e se perderam no tempo. E eles foram retirados, foram levados para onde você está indo? Bom, aí foi o Walter que se encarregou disso, né? Provavelmente, né, foram para universidades e para outras regiões, outros órgãos que faziam esse estudo.
creio que para São Paulo, Paraná, enfim, onde era feito os estudos, esses fósseis foram para lá. Inclusive alguns até na praça, né? Em alguns pontos que tem na cidade aí, tem fósseis que estavam aqui. Vocês produziam, mas não comercializavam? Quem é que vendia essas peças? Não, a Madepedra fazia a comercialização. Nós fazíamos a comercialização. Volto a dizer, né? Nós éramos autorizados, dentro do que já foi exposto, para fazer a comercialização disso, porque era a forma de tirar os custos todos que eram feitos, né? Muitas escavações, muitas descobertas das madeiras, né, não foram retiradas do local, né? Existiu todo o trabalho de identificação e, pelos estudos dos paleontólogos que foram no local, deixaram o fóssil naquele local, para não ser retirado. E a venda era feita aqui em São Pedro? A venda era feita aqui, né? E ainda não existia praticamente a venda online na época, né? Esse é mais recente. Mas por conhecimento, por o pessoal que procurava, porque chegavam em outros locais e viam, e queriam saber de onde. Então, por exemplo, uma loja de alguma cidade turística, onde tinha, acaba se falando. Eu mesmo, meu pai, nós íamos nos lugares e falávamos sobre isso, né? Então se vendia para vários lugares, mas era no verbal, no boca a boca, né? A questão da mídia era muito mais restrita. Hoje está muito fácil. E nesse momento do fechamento, vocês tiveram alguma orientação, algum apoio dessas pessoas envolvidas no acordo aí? Ficou por conta de vocês? Não, na verdade, todo o trâmite que ocorreu após o fechamento foi nosso, através dos advogados que a gente tinha na época, né? E as pessoas envolvidas, mais diretamente o Walter, né? Comentou sobre o acordo e as coisas foram resolvidas praticamente mais facilmente até. Sim. Então houve uma interseção. Houve uma interseção, exatamente isso. A universidade, inclusive, certamente teve parte disso. Bom, quanto a isso, né, o nosso acordo era diretamente com o Walter, né? Então tudo passava por ele. Ele que definia, ele que decidia sobre isso. Nesse momento, foi ele que foi lá dizer que existia o acordo, né? Volto a dizer, acordo verbal. Assim, eu acho que era um conjunto que todos sabiam que não poderia, né? Próprias universidades, próprios museus, centros de estudos, enfim, todas as pessoas sabiam. Mas digamos que, na forma de ser estudo, ficou, digamos, mais fácil de resolver a questão. Claro que o incômodo, a tensão, né, isso existe, não dá para dizer, né? Porque a primeira coisa, se interdita uma empresa, né, já se fala, vão ser presos. O que aconteceu, vamos dizer assim, coisa velha é coisa de museu, mas elas têm que ser lembradas, elas têm que estar presentes na nossa vida. E isso foi importante. Por quê? Porque o aprendizado que se teve foi muito grande, né? Essa questão de ser valorizado, mesmo após o acontecido, tivemos muito apoio, muita valorização. E, para mim também, um aprendizado grande, de grande valia, que a gente pode repassar. Porque, de repente, se não fosse isso, eu seria mais um a ver como um pedaço de pedra. E alguma coisa tem assim, algum arrependimento, alguma mágoa, alguma coisa assim, dessa época? Não. Tá de boa, assim? Não, de forma nenhuma. Arrependimento, não. Arrependimento vai causar muitas mágoas. Eu volto a dizer assim, o conhecimento, e isso tudo dá uma sobrevida. Isso melhora. Poderia ser muito melhor, com certeza, mas até onde foi de grande valia e me considero um vencedor. Até vir uma ordem de cima, não sei se do Ministério da Minas, Energia, ou de quem, né? E
vieram aí e lacraram a fábrica. Mas o seu Emérico, junto com o Luiz, imaginaram que, pela influência que o seu Walter tinha, que era do Lions Club, e mais, por trás da maçonaria, que através disso eles conseguiriam manter a fábrica funcionando. E não chegou lá. Eu disse para o Luiz, digo, tu exportou pedra também, tu faturou. Não, faturar sim, mas eu nunca exportei. Uma coisa que eu queria entender, assim, essa relação do Walter com essas empresas, né? Porque houve uma parceria em algum momento, né? Até onde eu sei, que a empresa fazia os cortes, né? Fazia os cortes para ele. Depois torna-se legal, mas na verdade já era ilegal, né? Já era ilegal, mas acontece que eu acho que ele foi conscientizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral que se ele continuasse conivente com a exploração, ele não poderia ser defensor do patrimônio. Eu acho que foi por ali, ele foi evoluindo dentro da coisa, sabe? Porque chegou num momento que ele nos levou lá para mostrar, olha aqui, ó, fechei, tá aqui, ó, tá fechado. Fechei, tá todo o material que não foi utilizado tá nesse canto. E eu lamentei profundamente, porque na época eu não tive a clarividência de dizer para ele, guarde as máquinas. Porque hoje o museu poderia ter aquelas máquinas. Eram máquinas potentes, tinham serras, eu me lembro de 1 metro de diâmetro. Eu acho que a coisa evoluiu assim. Ele tinha essa parceria e daí ele foi alertado de que ele não poderia continuar com a parceria, porque senão ele seria conivente, né? E ele sendo conivente, ele teria que ser submetido aos rigores da lei, né? A ideia era, a empresa faria a retirada de alguma parte de materiais, faria cortes desses materiais para que fossem feitos. Tem que fazer lâminas, né? Isso tem que ser cortado ultra fino, tem que fazer lâmina que possa ser analisado em microscopia, tanto ótica como microscopia eletrônica de varredura. E aí tu imagina que essas peças têm que ser bombardeadas com ouro, tem todo um trabalho em cima disso. Então o que se queria? Que a indústria fizesse o custeio do estudo disso. Então a ideia dele era exatamente fazer isso, que se processasse um pouco aquilo que é sobra, tu tem sobra, entendeu? Tem muita sobra de pesquisa. Só que essa sobra acabou não sendo sobra. Tu processava um tronco e 10 iam de sobra. E aí é claro que não era o acordo, não era a coisa que tinha sido estipulada. Então, em cima disso, ele mesmo fez a denúncia para fechar a própria empresa, porque a empresa estava saindo fora de totalmente o controle do que seria. Passou a ser uma exploradora que te deu uma ponta e não estava dentro daquilo que seria a norma legal. Porque a própria empresa deveria ter uma licença do DNPM nessa época. E no início não havia restrições desde que houvesse a parte científica. Na verdade, o corte seria feito para corte científico e depois ele acabou não sendo feito para corte científico. Então aí foi que, quando eu cheguei, a empresa já estava fechada, essa parte já tinha sido feita, mas o material que sobrou estava no museu. Sim. Então a empresa extrapolou o acordo. Pela que ele me relatou na época, sim, não teria sido feito aquilo que seria de somente o resto da pesquisa seria processado. E esse resto da pesquisa devia ser processado localmente para fazer souvenir, para fazer coisa dessa maneira. E pelo que ele me relatou, isso não aconteceu. Mas pelo que eu entendi, ela passou a comercializar de uma maneira mais ampla isso, né? Pelo relato dele, né? Como eu não peguei esse tempo, foi anterior, ela começou a comercializar com outras empresas também, entende? E aí extrapolou porque saía madeira bruta, quando não era para sair, deveria sair só o que sobrou do processamento científico. E não foi o que aconteceu. Segundo o relato dele, porque eu não cheguei a pegar essa época. Foi uma contradição, assim, né? Porque ele faz um acordo com a empresa e depois ele mesmo anuncia a empresa. Né? Sim, porque na verdade não foi uma contradição, porque quando ele fez o acordo, pelo que ele me relata, ficou muito claro que não seria uma exploração comercial industrial, seria uma exploração de fazer dos materiais que restassem, ou daquela parte de madeira que não daria para a pesquisa, que isso fosse destinado para fazer, então, objeto de comercialização. Só que daí não se teve mais um controle do que é pesquisa, do que não é pesquisa, do que é útil, o que não é útil.
começou a vazar de tudo que é lugar cargas de caminhões saindo. Não sei se pela empresa ou por outras empresas, como é que começou a funcionar. Só que quando a empresa começou a processar, obviamente que isso chamou a atenção de outros lugares. Então, se uma empresa local está processando, por que outras empresas não podem processar? E aí eu acho que chegou num momento que ele deve ter entrado num dilema, tipo assim, se continuar aqui, não tem como proibir Lajeado, não tem como proibir em outros lugares, vai ter que ser uma coisa meio que linear, né? Tem que parar mesmo. Você poderia definir para nós, assim, se fosse explicar para um leigo, né, o que é paleontologia, o que ela faz, o que é arqueologia, o que é paleobotânica? Essa é uma pergunta importante, né, porque existe uma grande ideia, né, um mito, né, de que tudo é a mesma coisa, arqueologia e paleontologia, e são coisas diferentes. Elas até são parecidas porque escavam, né, a partir de escavações são encontrados, né, os seus objetos de estudo, mas os objetos de estudo são completamente diferentes. Enquanto a arqueologia estuda, né, os artefatos históricos e pré-históricos produzidos pelo homem, né, pela humanidade, a paleontologia ela estuda os vestígios preservados por algum processo geológico de organismos, sejam animais ou vegetais. Na paleontologia, então, quando estuda animais, a gente chama de paleozoologia. Quando estuda plantas, a gente vai chamar de paleobotânica. E aí tem essa importância de saber de onde veio, quer dizer, o local onde é encontrado é determinante também. Essa é uma pergunta importantíssima, porque sim, um material dentro de uma coleção sem saber de onde que ele não é nada. Então, por isso a importância da curadoria. E também a importância de quando se encontra um material, às vezes nem sempre é o pesquisador que encontra em campo. Às vezes é uma pessoa, um proprietário de uma terra, né, vai arar a terra, vai fazer um novo caminho, um novo açude, né, e acaba encontrando ou uma urna funerária, que é um material arqueológico, ou um osso, né, fóssil, ou um tronco, né, silicificado. Esse material ele pode levar ao museu, mas é importante que ele diga de onde que saiu. Então, se a gente retira o material do seu lugar original, muito se perde, né, da informação. Também lá no museu ou na coleção, é importante que fique registrado, né, onde que foi coletado, quem que coletou, para que essa informação possa depois também, por futuras expedições, ser resgatada, né, ou para encontrar novos sítios ou para encontrar novos materiais nesses sítios. Mais modernamente, existem projetos que a gente chama de salvamento paleontológico. Na abertura de uma nova estrada, de uma linha de transmissão de energia elétrica, existe acompanhamento, né, de paleontólogos, de arqueólogos, para salvar o material que está ali e continua a obra, né, depois que o material é preservado. Mas então essas duas coisas são importantes na que a gente chama de procedência do material. As informações de quem coletou, onde coletou, né, e depois de ser mantido, né, dentro de uma coleção, seja num museu ou numa outra instituição. A ciência, né, mais moderna, né, ela é feita assim estudou o material, publicou. Né? Aí essa publicação, seja um artigo, uma publicação, um resumo num congresso, num simpósio, num livro, num capítulo de livro, né, seria o que a gente chama de produção acadêmica moderna. No passado, né, a gente contava muitas vezes, né, com as pessoas do local, né, para auxiliarem nas pesquisas, nas coletas. Né? Nem sempre participavam depois dos estudos. Ou se participavam, né, por exemplo, você se encontra, por exemplo, o nome do Walter Ilha, do padre Daniel Carneim, né, em algum trabalho publicado, são raros. O Walter, assim, até onde a gente consegue perceber, ele foi muito importante para São Pedro, né, no sentido justamente dessa conscientização, né? Mas ele também teve uma...
acabou tendo reconhecimento, né? Ele era sócio da Sociedade Brasileira de Paleontologia, né? Mas assim, eu sei que tu está forçando um pouco a barra, né? Mas assim, existe uma superestimação acho, ao meu ver, né, do trabalho do Walter Ilha, de chamar ele de professor, né, enfim, ele foi importante, mas cientificamente ele está mais relacionado às coletas, né, do que realmente à pesquisa. Né? Então, por exemplo, ser membro, sócio da Sociedade Brasileira de Paleontologia era a mesma coisa. O padre Daniel Cardim recebeu uma placa, né, um certificado de paleontólogo benemérito. Era autodidata, mostrar a importância, né, de que essas duas pessoas tiveram. Então, do Walter Ilha também, muito do que ele provavelmente fez ainda está escondido, ainda está não reconhecido. Ao meu ver, um pouco é superestimado, né? Mas a gente não sabe também tudo o que se fez. Eu não cheguei a conhecer pessoalmente, né, o Walter Ilha. Então, tudo que sei, né, são dos relatos nos livros, né, e artigos, e dos relatos, né, dos pesquisadores mais antigos, alguns que foram meus professores. Né? Então, tanto Walter Ilha, né, quanto o padre Daniel Cardim Mata, né, a gente julga que eles fizeram ações desesperadas de proteção do patrimônio paleontológico. Às vezes pode ter tido algum problema, não uma ou outra ação, né? Mas o importante é que os fósseis hoje, né, eles são vistos, né, como coisas importantes pelo trabalho, né, dos dois. Isso é uma coisa rara assim, de acontecer, porque a academia tende a ser muito fechada, né? Muito especializada. E o Walter conseguiu uma inserção, mesmo sendo um autodidata. Depende da pessoa que trabalha na universidade, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui muito aberta, assim. E nós que fazemos campo, quando a gente faz campo, a gente convive no campo com pessoas que não têm formação. E essas pessoas que não têm formação nos dão informações importantíssimas, tá? Hoje os cientistas estão se dando conta disso. Quando tu trabalha não com microfósseis, que tu olha só com microscopia, mas quando tu trabalha com macrofósseis, tu depende muito da pessoa que vive naquele local para te dar informações a respeito daquilo que tu está procurando, né? Sim, eu fui a campo com ele, a gente saía. Nós fomos a campo em Cachoeira fazer coletas, a gente ia no Xiniquá fazer coletas. Quando eu conheci o afloramento em Yamandá, foi ele que me apresentou. Ele conhecia os afloramentos, ele sabia os lugares, ele sabia as pessoas, ele sabia os contatos, era um facilitador 100%, a gente só tinha que executar o serviço. Tu tinha lá a porta aberta para fazer. Se a gente tivesse fazer a escala 1:100 que a gente fez de mapear os jazidas que até hoje existe de mapeamento, sem ele ter feito a porta aberta inicial, a gente não entraria. Ele tinha um convencimento das pessoas para fazer isso. Tens algum relato de alguma coisa assim? Ele gerou alguma inimizade para poder fazer essas denúncias? Se alguma inimizade, ele era por muito... Todo o pessoal que fazia o trabalho de... Eu vou te dar uma ideia assim, do grau de inimizade, sem citar nomes e pessoas, né? Quando a gente começou a fazer a escala 1:100, tu começou a dizer que esse sofá está nessa posição, ou seja, esse fóssil está nessa posição aqui e registrado está num livro de registro. E aí tu não pode mais movimentar esse fóssil daqui, aquele fóssil estava vendido. Entende? Isso era um lucro. Aí o DNPM vem, diz na cota tal até a cota tal tem, que foi um trabalho que o DNPM veio porque o Walter fez uma denúncia, o Walter fez um trabalho. Na cota tal, a cota tal, tu tem uma floresta enterrada aqui debaixo. Não pode mexer. Não pode mexer. Se tu está fazendo uma lavoura aqui e a tua lavoura está batendo em fósseis, tu vai ter que desviar a tua lavoura. Mas tu não pode arrancar esses fósseis daí. E aí vai uma equipe lá do museu e mapeia os fósseis. Então aí acho que te respondi a tua pergunta de como é que era essa relação. Então tu imagina assim, realmente ele tinha muitos desafetos, né? Isso ele sempre dizia, que tinha desafetos e muitos, exatamente. Mas ele não tinha medo disso, pelo contrário. Eu acho que isso até estimulava mais ele a fazer.
Não sei exatamente o que foi, mas que ele teve ameaça de faca, ele teve ameaça de arma, ele teve ameaça da família, tinha muitas ameaças na época. Ele vivia contando, hoje eu recebi uma ameaça nova de tal coisa. Ele dizia assim, mas tô tranquilo. Dizia, então tá bem. Se tu tá tranquilo, ele dizia assim, vocês vão receber provavelmente ameaças de fazer o mapeamento no campo. Então a gente ia para o campo, imagina, tu chega num campo de uma pessoa, pede autorização e entra com 30, com fita métrica, com régua, com planilha, com tudo, e mede e diz, bom, daqui para frente tudo que está aqui tu não pode mexer. As pessoas tinham uma certa ojeriza a esse tipo de coisa. Mas como não podiam dizer nada, porque era ou tu deixa a gente entrar democraticamente e vamos fazer um acordo de cavalheiros, ou tem uma denúncia de que tu movimentou um material que é patrimônio da União irregularmente. Então as pessoas preferiram, é melhor ele registrar e deixar isso aqui, aquilo que... Né? E quem fazia essa apresentação inicial para a gente, quem era? Era ele, ele sabia os pontos onde estavam havendo movimentação de materiais, essas coisas todas. Eu conheci o Ida, que eu chamava vindo em reuniões que a minha família, que o meu pessoal fazia. Tinham 2 irmãos falecidos hoje, e eu conheci ele vindo numa reunião de estudo espiritualista, né? E aí, a partir disso, eu fui convidado para ser motorista, né? Levando eles nos locais de pesquisa. E aí foi vários anos a gente fazendo isso, né? Então tem várias pesquisas, bastante sobre essa pedra madeira petrificada, que na época a gente tinha ela como um estrovo, não quebrava arado nas lavouras, era bem complicado, só que a gente não sabia o valor que ela tem, né? Que ela tinha, para começo a gente nem sabia que foi madeira, né? E aí a gente começou a trajetória e aí fizemos várias pesquisas, uma delas bastante grande, foi anos. Infelizmente, no meio da pesquisa, ele veio a falecer, né? Mas aonde descobrimos coisas muito bonitas, né? E foi no município foi em Tupã, né? Jari, no caso, Capão e Santa Maria, que a gente fez uma pesquisa bastante grande ali, onde eu comecei como motorista e depois entrei para o grupo de estudo e de pesquisa nesse local. O que vocês descobriram lá? Tinha coisa lá que tem ainda, algumas coisas ainda que está intacta. Era um coração, pedra dentro, por causa era feito, eu olhava assim, tirado de, parece que ponçãozinho, mas o que chamava mais atenção tinha um Dzinho, que a gente focava com a lanterna, quanto a lanterna tinha claridade, ele ia para dentro, né? E não tinha como uma pessoa fazer aquilo ali, mas era feito à mão. Você via que era feito a tiradinha a punção. A gente colocava fumaça ali, saía em torno de 500, 600 metros para cima do cerro, numas pedras saía fumaça. Isso era uma escavação na pedra? Uma escavação na pedra, aonde foi encontrado algumas coisas assim e ele, como entendia toda dessa parte dele, né? Então ele queria que nós descobríssemos aquilo ali, abrisse lá, que tem dentro tinha peças, né? E deveria ter bastante algumas coisas assim de valor histórico grande, né? Ali dentro. E aonde a gente trabalhamos antes com escavação, né? Aonde eu aprendi, fiz curso, aprendi a lidar na época com explosivo. Eu era gurizão ainda. E aonde aprendi muitas coisas então ele que sabia tudo, né? Das passagens jesuíticas, sabia de tudo. Então eu tive a oportunidade de aprender bastante coisa com ele. Então foi vários anos assim trabalhando junto. E aí depois de um certo tempo eu entrei como do grupo também, porque no começo o William pagava toda a despesa, né? E que era uma despesa assim, bastante grande, porque a gente ia com máquinas para lá, né? Inclusive ele reformou, mandou um compressor que estava desativado, ele mandou arrumar tudo com o dinheiro dele para poder colocar lá para a gente fazer as pesquisas lá, que a gente foi até um certo ponto
para dentro, né? Você está falando dessa abertura na pedra? Dessa abertura da pedra. A abertura existia já? Existia, mas tinha para dentro, em torno de uns 5 metros, era um material mais duro que a pedra para furar. Então a gente furava com compressor, com martelete e explodia com dinamite. Foi vários anos fazendo esse serviço lá, né? E uma coisa assim, ó, muito importante que aconteceu, nós estava por desistir, que nós andemos. Hoje ele tem uns 20 e poucos metros. Que vocês abriram. Que nós abrimos. E aí nós tínhamos perdemos, de tanto tirar e de tanto explosivo, a gente perdeu de conseguir. Ficamos perdidos lá dentro e estava por desistir. E aí nisso, um padre jesuíta pediu para ele, que era, se dizia, colegas de outras existências, pediu para nós não desistir, que estava a menos de 30 centímetros o que nós estava procurando, que era o Dzinho esse pequenininho, para nós seguir por ele, sabia que era aberto. E aí a gente tentou mais, desistindo até assim, querendo desistir, tentemos mais, estava em torno, medido por ele, 22 centímetros a extensão que estava de pedra até nós chegar nele, só que a gente não enxergava, né? A partir dali, eu, sinceramente, compreendi que a vida é bem mais completa do que a gente imagina, né? Aí a gente teve... ele tinha bastante dor de cabeça, me lembro, na época. E uma das vezes a gente trouxe ele para ele ir no médico por causa da dor de cabeça que ele sentia, né? Mas aí depois disso continuamos indo lá até que aconteceu, e aí sim parou toda. Ele era o nosso guia, né? E por que vocês não avançaram esses 22 centímetros aí? O que aconteceu? Aí nós chegamos no Bzinho esse, que era na pedra, esse pequenininho, que é feito à mão, mas que não cabe uma pessoa. E ali a gente enxergava lá dentro. Então foi a parte importante, que com a lanterna nós enxergava que tinha coisas grandes, peças lá dentro, entende? Peças indígenas? Não, peça, eu digo assim, sala, salões dentro da pedra. Não vimos nada assim que pudesse, porque é muito pequenininho e estava bem longe ainda. E aí a gente continuou por aquilo ali. A gente fez o que trabalhou, eu acho que em questão de uns 2 meses mais ali, porque a ideia era chegar lá. E numa dessas vindo embora, aconteceu aí aconteceu o falecimento do nosso. E aí nós ficamos. Ele chegava nesses locais a partir da pesquisa que ele fazia. Como é que vocês decidiam para onde ir? Primeiro roteiro, eu esqueci o nome. Ele tinha roteiros. Primeiro ele tinha roteiros, né? E a gente ia atrás dos roteiros que ele tinha, achar o local, né? Como esse Capão Santa Maria lá, Capão Camobiti, pelos indígenas. Através chegou para ele lá e a gente foi lá. Custamos muito para achar o local, né? A gente mandamos muito no meio de matos lá, e ele sabe? Fosse hoje seria bem fácil, mas na época era bem difícil. Então, até que a gente achou o local que ele procurava. Mas de onde ele conseguia essa informação? De que era lá que vocês... Ele tinha isso através desses roteiros que ele conseguia. E ele tinha, isso eu posso falar, é uma coisa assim bem que a gente... Primeira vez que eu estou abrindo isso, né, mas ele tinha sempre umas orientações espirituais junto com ele. Assim, uma coisa uma das mais importantes que eu passei junto com ele foi vendo aquelas situações ali, e aí cada vez entrando mais por dentro do processo todo, né? Aonde tinha... aonde eu me tornei, assim, vamos dizer assim, mais espiritualista, vendo, eu tinha um irmão que era médium, no começo eu não acreditava, né? Eu tinha dúvida e não acreditava nem um pouquinho, mas lá eu consegui ter provas que a vida continua depois da morte, através de comunicações que eu vi. Meu irmão estudou até a 5ª série, e aí uma comunicação de um padre jesuíta que falava em língua tupi-guarani, não sei bem que língua era, e que o Ira conversou com ele normalmente, e que nós ficamos... E depois ele contava, traduzia para nós o que foi dito, né? E esse meu irmão, que era médium, ele, o Amadeu, que era o nome, Amadeu Flores, tinha menos estudo que eu. E eu também não sei falar, mas
E ele menos ainda. E aí tu via a comunicação assim de... Mas vocês tinham a visão, você viu esse padre também? Você também viu esse padre? Eu vi, Viu? eu via, Ouviu? ouvia. Mas aí aconteciam outras coisas bem importantes lá, né? Assim, ó, muito importantes. Eu via ele conversando, sabe? Como se fosse... tivesse vivido tudo aquilo ali. Que provavelmente viveu, mas porque ele conversava com a maior naturalidade, coisas que nós não entendíamos nada, e ele se foi, né, falando isso sobre comunicação. Então, ele provavelmente viveu, você está se referindo a uma vida passada, você acha que ele viveu isso em outra vida? Na verdade foi dito isso, né? Estou É. falando, né? Na verdade foi dito que ele participou em padre jesuíta. Foi dito para ele. Foi dito para ele. E ele tinha certeza disso. Sabe? E talvez por isso ficava mais fácil para ele entender tudo essa... Porque eu ficava muito que ele sabia, ele falava em anos, falava em nomes, ele sabia tudo. Então eu me chamava muita atenção. E aí depois que eu vi ele falando, eu não sei de dizer que se era Tupi-Guarani, se era, não sei dizer. Agora, depois que eu vi isso, O senhor viu ele falando em outra língua? E ele conversando com a entidade, né, o espírito, né, que era um padre jesuíta. Sim. Os dois conversando em outra língua. E meu irmão, pelo menos para mim que não acreditava nada nisso, foi a maior lição que tive, né? E várias, não foi uma nem duas vezes, foi várias e várias lições. Coisas muito importantes, sabe, assim, acontecia de aviso para nós lá, ó, vocês devem ir até amanhã, tá em casa, porque tem um problema que vai acontecer. E a gente veio uma vez, meu pai foi para o hospital bem ruim. Então, várias coisas assim, ó, que ligando uma coisa com a outra, né? Hoje eu sou um espiritualista, né? E tudo isso acompanhado por esse pessoal aí. Me emocionei um pouquinho aí porque foi muita prova de tudo com ida junto, sabe? E aí depois vocês vão chegar até nas entradas que a gente fez ali, um serviço bem brabo, tá vendo? E que eu tive a oportunidade, né? Não chegamos ao fim, mas tivemos a oportunidade de esses momentos tudo aqui junto com eles, aonde que quero mostrar depois o acampamento que a gente acampava, que fica em cima. Então o serviço bem grande feito e muito importante, né? Porque várias coisas aqui que levou ao William a achar esse local aqui, né? Como vocês viram, acesso bem difícil, e naquele tempo não tinha telefone, não tinha meios de comunicação nenhuma, e ele descobriu e a gente veio com ele para essa pesquisa, né? Que era uma fazenda dos terra aqui, né? Então, com permissão, com tudo direitinho aqui, que a gente trabalhou vários e vários dias e meses e anos, né? A primeira, eu não me recordo assim bem direito, mas foi em torno de 78, 79 por aí. Em 80 nós já não foi a primeira vez, que em 80 a gente veio para cá, 82, mas foi vários anos porque a gente não, né, passava um mês, passava 20 dias e depois retornava. Então assim, estou me sentindo aqui recordando tudo isso, né, e sentindo também a presença, né, de toda esses amigos aí, né, do outro lado aí. Aqui é a entrada, né, onde era um coração feito na pedra para dentro. Ele tinha uns quantos metros aberto,
E dali em diante ele tinha um material que era mais duro do que a pedra. Nós preferíamos furar na pedra, com martelete, do que no próprio dentro da onde era tapado. E embaixo desse coração tinha o formato de uma folha, também entrava. Só que esses menos, eram 2 metros e era tapado para dentro também, né? Então a abertura que a gente achou mais fácil foi seguir esse coração. E aí se perdemos lá e fomos até o Dzinho, que a gente olhou antes ali, porque esse a gente sabia que era aberto lá para dentro, né? Então é por aí. Gostaria que depois vocês olhassem bem aqui o formato aqui, ó, como era o coração, né? E o que ele tinha é que atrás dessa parede seria então essa peça. Tanto é que vários locais com pedra que foi retirado de dentro aqui, né? Então a entrada principal não é aqui. Aqui era tipo suspiro e numa que eu não sei por que eles taparam depois, porque poderia entrar alguém, eu acho. A pergunta que fica sempre é o principal ali que tinha, a gente colocou fumaça e saiu lá em cima, bem longe lá para cima, porque ele tinha acesso para dentro. E a gente conseguiu ver com a lanterna lá de dentro depois, e que a gente ficou muito entusiasmado que enxergamos locais lá dentro, uma peça, vamos dizer assim, um local aberto grande lá dentro. E aí, infelizmente, ficou por aí, né? E essa entrada principal foi muito encontrada. A gente procurou, achou aonde foi colocado, em cima do cerro lá, a entrada para onde que eles entraram com os materiais para dentro, né? E que foi bem fechado, né? Mas aonde saiu fumaça. Então, colocado aqui, saiu fumaça, a mais perto dá 50 metros daqui. E uma bem mais distante, né? Aonde saiu fumaça. Essa bem mais distante é perto de onde entra na água, na cachoeira lá, com em torno de mais de 100 metros. Né? Então, aqui a gente fez comemorou quando descobrimos ali, né? E aí, infelizmente, né, deu problema na minha família, no meu pai, a gente foi embora e aí terminou acontecendo o que aconteceu com ele e a gente não conseguiu mais retornar. Explicado pelo William, né, tudo feitio dos jesuítas. Mas então, qual seria a função? Por que é que fazia isso? Para esconder os materiais, o que os jesuítas guardavam, né? Fugindo, escondia com a intenção de um dia retornar, buscar. E a maior parte ficou aí perdido, né? Uma coisa importante também, lá dentro, a gente ouviu um barulho de água dentro, caindo lá dentro da coisa, no desenho esse. E é onde que deixou ele bem emocionado. Eu lembro da alegria dele, né? E nós também, né? E sempre esclarecendo uma coisa assim, que ele era muito rígido, que não se pegava nada, poderia ter o valor que tivesse aí de dentro, em valor, nada era para nós, era tudo para um museu montado e um estudo, né, muito grande como isso aí. Ele se dizia, vocês vão ficar reconhecidos no mundo todo, né? Pobres, mas reconhecido. Tá bom? Tá, aqui dá então para mostrar para vocês como é que era. Era um formato de um coração, era um coração na verdade. Essa aqui é a parte de cima, então ele aqui era a bicuda embaixo, né, no bico do coração, ele fazia isso aqui e aquilo ali. Então dá para ir observando, ele vem de fora a fora nesse formato. E ali ele ia fazendo um pequeno giro assim para lá, ó. E foi o motivo de nós se perder, que ele dobrou para lá e a gente se perdeu. Porque dali em diante ele era fechado, né? Então mas dá bem para ver, ele fazia isso aqui, vinha um retorno aqui, chegava em zero aqui, ó. Cabia uma pessoa, não muito grande como eu, assim, pequenininha, aqui cabia, muito ruim de andar. E aí embaixo tinha o Dzinho, então a gente quebrou, saiu da parte de baixo da folhinha, né? Deu a folha e chegamos no coração. E aí fomos por lá dentro. Formato, né? E até ali o fim até o terminal aqui assim, daqui para lá já era fechado. Aí a gente foi abrindo, né? Então, e é tudo assim, se vocês olharem, é tirado, muito bem tirado, né? Sem máquina, porque não tinha máquina na época, né? Tudo manual. É. Ele era louco, até ali era louco.
Dali para lá tinha um troço mais duro que a pedra. Mas isso aqui, essa abertura já existia, vocês fizeram dali para frente? Essa aqui é feita deles, né? Sim. Aqui, ó, nós entramos nesse, aqui tá aparecendo, olha do outro lado aqui. Aqui é tirado deles, não é nosso. Sim. Aqui não sei se dá para... Mas já havia abertura, ou só? Sim, não, até ali existia abertura. Aí demos numa pedra bruta ali, ó, e eu disse que não era. Aí a gente veio para cá, aí você perdemos aqui. Aí nós achamos o desenho. Lá adiante. Então, imagina o que saiu disso aqui, né? Nessa parede aí que vocês viram atrás da parede você falou uma peça? Lá daquele desenho, que ele vai lá no costado, ó. Lá, ó. Mas só que ele tá para baixo ali, né? Entendeu? Tá dentro d'água. Sim. Então aquele buraco está encoberto pela água. Tá, ali está encoberto. E está cheio de pedra. Uma pena que a gente não conseguiu terminar o que o Ida queria descobrir aqui, que é dos jesuítas, né? Então ficou pela metade. Mas a história ficou. A gente fazia o café, fazia o almoço, a janta, tomava um vinhozinho e fazia os planos. E aqui no meio do mato mesmo a gente tinha comunicação com os padres jesuítas e com alguns indígenas. Aquela conversa do Walter com o Aquela padre conversa foi aqui. Foi das primeiras vezes que a gente veio, que me chamou muita atenção. Ele conversou normal. Nós não entendemos nada. E através do meu irmão, meu mais velho, que também, tipo eu, muito mal o português, quanto mais outras línguas. Aqui saía então as nossas reuniões, que era de noite, aqui mesmo, no meio do mato. Esse padre falou através do seu irmão. Através do meu irmão com o Ida. Em língua, eu não sei, se tupi-guarani, eu não sei. Ele nos explicou na época, mas não me lembro. Tem gravação disso. Tem o áudio. Infelizmente não está comigo. Era o tempo daquele gravadorzinho, sabe? Aquele capitinha, aquela. E tudo feito aqui nesse lugar. Sabe? Aonde que eu contei para vocês que eu não acreditava. E que aqui eu tive várias experiências, não foi só essa da comunicação, nem foi só aquela de achar o desenho, como várias outras coisas, sabe? E inclusive aqui foi dito para ele ir no médico por causa das dores de cabeça dele, que ele deveria procurar um médico, que acho que ele foi na época, e depois continuou dando umas dores de cabeça dele forte, né? E aqui que eu aprendi muita coisa sobre as passagens dos jesuítas, sobre os indígenas, sobre o que eles carregavam, para onde que iam, por que estavam fugindo. Tudo aprendi aqui nesse local. Todos esses anos depois aqui, é bem gratificante vir até aqui. Foi muito bom poder participar desse aí, para vocês aí, um pouco da história minha, né? E dele que passamos aqui no meio disso. Que na época não tinha estrada nenhuma, era tudo meio campo, né? Isso aí. E aí ele nos explicava data, nome de padres, jesuítas, locais. Tanto é que ele achou isso aqui, né? Nós passamos um pouco de trabalho para chegar, né? E aí ele achou isso aqui no meio, quando era tudo campo, né? Não tinha casa nenhuma perto. E aproveito aqui agradecer as equipes espirituais aí que sempre nos guiam, né? Eu sempre, depois disso, sempre respeitei os locais que não é só da gente, né? Não é só do ser humano. Locais importantes. Mais alguma coisa que o senhor queira contar aí? Agradecer, né? A equipe toda aí. E me desculpe que é a primeira vez que eu falo assim, né?
tive que me concentrar um pouquinho, pedir ajuda, né? Porque não é fácil. E não é fácil falar de uma pessoa assim. É fácil, mas é muito difícil de eu passar para vocês tudo que esse cara, tudo que esse senhor, tudo que esse meu amigo, que era meu amigo, aprendi a ter uma amizade, ter ser meu amigo mesmo. E é difícil de eu falar tudo que ele foi, sabe? Então, eu acho que a explicação é dizer que ele estava sempre na frente do... Muito aberto, muito, sabe? Então, eu falei umas coisas assim bem... que mexe comigo, porque eu lembro assim com detalhes, sabe? Então, obrigado a toda a equipe, obrigado a vocês e obrigado por lembrar. Isso que eu tinha para mim. A gente que agradece. Obrigado. E o Walter está aí, vivo, né? Está por aí.